Olá, estrategista, tudo bem? O meu nome é Ana, sou parte da equipe de ginecologia do Estratégia. Estou aqui hoje com o professor Alexandre, da nossa equipe de ginecologia, e também mastologista, para falarmos um pouco sobre o câncer de mama, essa patologia tão frequente na nossa prática clínica e nas provas de residência, né, professor? Muito importante, né? Principalmente porque é o câncer mais frequente na mulher, excluindo de câncer de pele e não melanoma. E é o câncer que mais mata as mulheres no mundo. Então, acho que como é uma patologia tão frequente, a gente tem que ter em mente os fatores de risco que levam ao aparecimento e desenvolvimento dessa patologia, né? Exatamente. E a gente divide, né, os fatores de risco de câncer de mama em três categorias. Primeiro, a gente tem as categorias pessoais, né? Então, ser mulher seria um fator de risco, né? Além disso, ter mais que 50 anos, ser obesa depois da menopausa, ter uma densidade mamária aumentada e assim por diante. Então, é um câncer que tem correlação com a exposição hormonal, né? Então, a gente pode lembrar Exatamente. daquelas pacientes com a menarca muito cedo, menopausa tardia. E outra coisa que é interessante é que a amamentação é um fator de proteção, né? Exatamente. Porque a mama ela só termina de se diferenciar quando a mulher amamenta. E um tecido mais diferenciado é um tecido mais resistente, vamos dizer assim, ao câncer. Em contraposição, né, a mulher que não amamenta teria aí um risco ligeiramente maior de desenvolver o câncer de mama. Como você falou, está intimamente relacionado com a exposição hormonal ao desenvolvimento do câncer de mama, ainda mais que alguns casos desenvolvem aí, apresentam aí receptores hormonais. Então, menopausa precoce, menopausa tardia, gravidez tardia depois dos 30 anos também seria fator de risco. Outro fator de risco seria o uso de anticoncepcionais hormonais, tanto até de progestágeno exclusivo, mas que aumenta o risco muito pouco, um aumento no risco absoluto muito pequeno. Uhum. E também o uso de TH por mais de 5 anos é considerado um fator de risco para câncer de mama. E uma terceira categoria de fatores de risco seria aquela história familiar, né? Então, parente que teve câncer de mama, principalmente Muito parente de cedo, primeiro né? grau, Também. antes da menopausa. Além disso, história familiar de câncer de ovário, história familiar de câncer de mama masculino e também mutações genéticas, né? Então, Aquela mutação história familiar. principalmente de BRCA1 ou BRCA2 ou história familiar dessas mutações seriam fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Isso a gente vai pensar quando a gente vê aquela paciente que fala de uma história de câncer de mama em familiares muito jovens, nessas gerações, às vezes câncer de ovário também, tem que levantar essa suspeita de uma síndrome BRCA1, 2. Exatamente. Aquelas histórias muito ruins, né? Ah, minha família inteira morreu de câncer de mama, ou minha família inteira tem câncer, às vezes vários tipos de câncer, às vezes muitos sarcomas relacionados com uma síndrome de Lifaumenio, algo assim do gênero. Então, histórias familiares muito ruins, às vezes umas histórias familiares horrorosas, a gente tem que lembrar que pode ter aí alguma mutação, alguma Componente síndrome genético, né? hereditária que esteja associada com o aumento do risco de câncer. E acho que isso é uma deixa pra gente até pensar nas pacientes que a gente classifica como pacientes de alto risco, né? Exatamente. Então a gente tem, obviamente, essas pacientes, BRCA1 ou 2, essas a gente tem, De altíssimo já risco. sabe no coração que são pacientes de alto risco, mas tem outras que a gente não pode esquecer, né? Então, Lifraumene, Colden. E o que costuma cair muito nas provas é aquelas mulheres que têm parente de primeiro grau com câncer de mama antes da menopausa, antes dos 50 anos, também é considerada de alto risco. Então, parente de primeiro grau, mãe ou irmã com câncer de mama antes da menopausa, antes dos 50 anos. Essas pacientes de alto risco, a gente vai ter uma conduta diferente para elas. A gente vai ter uma tendência aí a fazer uma quimioprevenção. Geralmente com tamoxifeno, Das pacientes pré-menopausa. das pacientes sim. pré-menopausa ou inibidor da aromatase, se for uma paciente pós-menopausa. Mas como o risco é muito alto, a gente faz essa quimioprevenção para prevenir, para inibir aí o desenvolvimento de um câncer na paciente. E até lembrando que para isso também se enquadram as pacientes que por acaso a gente fez uma biópsia e tivemos um resultado, né, de hiperplasia ductal atípica, lobular atípica, elas também são pacientes que vão receber essa quimioprevenção, né? Assim como aquelas pacientes com radioterapia torácica prévia, né, antes dos 30 anos, também são de alto risco. Então, todas essas mulheres acabam sendo candidatas aí para quimioprevenção. Ou até mesmo, no caso de radioterapia torácica prévia ou mutação do BRCA1, essas mulheres vão ser candidatas a mastectomia profilática, porque o risco delas é muito grande de desenvolver o câncer de mama.
E aí, quando a gente pensa no quadro clínico típico de uma paciente com câncer de mama, a gente até comentou no outro podcast, né, que o câncer de mama, em geral, ele não dói. Então, quando que a gente vai identificar uma paciente suspeita, é aquela paciente que tem um nódulo indolor, com crescimento ali, um pouquinho às vezes é devagar, mas tende a ter um crescimento notável, perceptível, né, esse nódulo. Às vezes tem alguma retração de pele, alguma alteração cutânea, né, associada. Esse é o quadro clássico, né? Uhum. Nódulo único, indolor, mal delimitado, endurecido, e que a gente palpa ali e acha aquele meio estranho, né? Puxa, onde começa, onde termina, meio endurecido. Então, esse é o quadro clássico. Mas que nem você falou, né? Outros quadros que podem aparecer, né? Retração ou abaulamento das mamas, modificação ali do mamilo. Então, por exemplo, o mamilo começa a ulcerar, inverter. Então, a gente pensar também em câncer de mama. Até mesmo descarga papilar sanguinolenta ou em água de rocha também seria aí um quadro clínico de câncer de mama, um possível quadro clínico. Alteração no formato das mamas, no tamanho das mamas também, uma possível manifestação clínica e assim por diante. Mas lembrar, né, o clássico, que é o que cai em prova, né? Nódulo único, indolor, endurecido, mal delimitado, às vezes aderido profundamente ou superficialmente, porque já está acometendo aí parede costal ou pele. E o nosso intuito principal é que isso não seja, a gente pegue isso antes, né? Até no próprio exame da mamografia, que a gente detecte o quadro precocemente para ter um tratamento. Antes de ser palpável. A ideia da mamografia é que a gente diagnostique lesões menores que 1 centímetro. Teoricamente, um nódulo de 1 centímetro seria palpável. Claro que isso vai depender do tamanho da mama da paciente, né? E da localização do nódulo. Às vezes muito profundo já fica mais difícil. Aí fica mais difícil mesmo para nódulos um pouco maiores que 1 centímetro. E às vezes nódulos menores que 1 centímetro, mas mais superficiais, acabam sendo palpados. E aí a gente tem o exame, tem a suspeita clínica, fazemos o exame, a mamografia, idealmente, né, nas pacientes, eventualmente complementa com ultrassom. Tendo indicação, fazemos a biópsia. E nessa biópsia a gente espera, né? Então, o resultado anatomopatológico, e também a gente vai ter fundamental para o tratamento o resultado imunohistoquímico, né? Que vai servir para a gente classificar o câncer de mama e até mesmo estadiar o câncer de mama, né? O diagnóstico do câncer de mama é anatomopatológico. A gente faz a biópsia e aí confirma o diagnóstico. Aí vai ser fundamental para a gente saber o tipo histológico e depois o subtipo molecular para a gente decidir a forma de tratamento desse câncer. Pensando no nosso subtipo histológico mais frequente, né, o carcinoma ductal, a gente tem a classificação em luminal, em ré, em triplo negativo. Acho que a gente pode dar uma relembrada nesse assunto, né? Então, a gente vai avaliar os receptores hormonais, né, desse tumor e o receptor ré. Exatamente. Então, tipo histológico mais comum é o ductal invasivo, representa aí 80% dos casos. Aí, em segundo lugar, viria o lobular invasivo, representando aí 10% dos casos. E o resto, né, que a gente chama de tipos especiais, que são bem menos frequentes. Bem mais diversos também, né? Mucinoso, não costuma aparecer tanto. E assim por diante. Mas eu acho que para o aluno lembrar, o principal ductal invasivo, que também já caiu em várias provas, né? Qual o tipo histológico mais frequente, então, ductal invasivo ou sem especificidade, e assim por diante. Agora, além de levar em consideração o tipo histológico, a gente também vai classificar, a partir do estudo imunohistoquímico, o subtipo molecular do câncer de mama. Para a gente classificar isso, a gente leva em consideração 4 coisas. Então, primeiro, se tem receptor hormonal, de estrógeno e ou de progesterona. Aí, segundo, a gente também vai levar em consideração o HER2. E o HER2 a gente vai analisar se ele é super expresso ou se ele está lá na quantidade normal ou só um pouquinho aumentado na parede celular. O HER2 ele é uma proteína de membrana, um receptor de membrana, que ele sinaliza para o núcleo da célula para ter uma proliferação. Se tiver aumentado, essa célula tem uma capacidade maior de proliferação. No caso de um câncer, se tiver superexpressão do HER2, é um tumor que tem uma capacidade maior de proliferação celular, ou seja, um tumor mais agressivo, com prognóstico pior. E a terceira coisa, né, na verdade a quarta, considerando que tem 2 receptores hormonais,
seria o KI67. Que é o nosso indicador de índice mitótico, né, de Exatamente. proliferação. Então, quanto maior o KI67, mais proliferação celular tem no tumor, ou seja, mais agressivo ele é, pior é o prognóstico. E como que a gente faz então para classificar? A gente divide 2 luminais, luminal A e luminal B, HER2, puro, né? E o triplo negativo. O luminal A seria o de melhor prognóstico. Ele vai ter receptor de estrógeno e de progesterona positivos, HER2 negativo, KI67 baixo, menor que 20%. Como tem receptores hormonais, ele é mais diferenciado, mais parecido com o tecido normal. Com isso, ele tem um prognóstico melhor. E como ele tem o HER2 negativo, ele se prolifera menos. O KI67 baixo está se proliferando menos. É o de melhor prognóstico de todos. Na sequência, viria o luminal B. No luminal B, você já pode ter aí receptor de progesterona baixo ou KI67 alto. E isso já mostra que ele tem um prognóstico um pouco pior do que o luminal A. Tem uma tendência de mais Porque agressividade, ele é um mais pouco menos proliferativo diferenciado, está se proliferando mais agressivo. Prognóstico um pouco pior que o luminal A. Os mais, assim, dentro dos cânceres, o mais frequente é que seja luminal. A ou B, tá? Algum dos subtipos. Isso. Aí, na sequência, prognóstico piorando, vem o HER2 puro. Que aí é quando a gente não vai ter receptor puro, hormonal. Não tem nem receptor de estrógeno, nem receptor de progesterona. E tem o HER2 superexpresso. Então, aí já é um prognóstico pior ainda, né? Por último, o pior de todos, com pior prognóstico, triplo negativo. Porque é o tumor menos diferenciado, menos parecido com o tecido normal, não expressa receptor de estrógeno, não expressa receptor de progesterona. O HER2 também não é superexpresso, é o menos parecido com o tecido normal. E com isso ele é mais agressivo, tem um prognóstico pior. A gente tem que bater mais forte nele na hora do tratamento. A gente vai ver adiante, né, até as indicações de químio, né, o adjuvante, isso tudo vai ter impacto, né, pra gente escolher qual vai ser o melhor tratamento da paciente. Exatamente. Então, atualmente, saber o subtipo molecular é essencial para o mastologista. A gente não consegue nem começar a conversar sobre o tratamento da paciente se a gente não sabe isso daí. Porque são doenças distintas. O câncer luminal é diferente do HER2, é diferente do triplo negativo. Para a gente é como se fossem doenças diferentes. E os tratamentos só aumentam a cada ano, graças a Deus, diferentes, né? Mas sim, cada vez mais se tratamentos. descobre melhores formas de tratamento e isso vai se modificando bastante. E aí, agora que a gente sabe o subtipo imunohistoquímico, o subtipo, né, do nosso tumor, a gente pensa no estadiamento, que agora tem entrado, inclusive, testes genéticos também, né? Na parte do estadiamento. Também. A gente tem o estadiamento anatômico, que leva em consideração somente o exame físico da paciente, né? E a gente tem um estadiamento mais completo, que leva em consideração o estudo imunohistoquímico, o subtipo molecular e também, quando disponível, o teste genético. O que é o teste genético? É uma tentativa de deixar cada vez mais personalizado o tratamento da paciente. Então a gente pega o tumor e estuda, no caso do Oncotype, 21 genes. E com isso a gente consegue ver mais características daquele tumor, se ele é mais agressivo, se ele é menos agressivo. E com isso a gente consegue decidir se é um tumor que precisa de tratamento com quimioterapia ou não. E você personaliza o tratamento, você personaliza, né, de acordo cada vez mais. Cada vez mais vai ser personalizado o tratamento da paciente de acordo com quantas mais características a gente conseguir descobrir do tumor daquela paciente. Então, voltando para o estadiamento. O estadiamento anatômico, ele leva em consideração só o exame físico, o tamanho do tumor, se tem comprometimento axilar, se tem metástase ou não. Agora, o estadiamento prognóstico, ele leva em consideração subtipo molecular, se é luminal, se é HER2, se é triplo negativo, e também, se disponível, leva em consideração o estudo genético. Muito mais completo, muito mais adequado com a realidade da paciente. Então, a gente usa o estadiamento prognóstico, que leva em consideração, né, subtipo molecular, para decidir o tratamento da paciente. E quando a gente pensa no estadiamento anatômico, né, no exame clínico, a gente tem o TNM, né? O T, a gente vai classificar a paciente em T1, T2, T3, T4.
O T1 é aquele tumor de até 2 centímetros, o T2 é aquele tumor entre 2 e 5 centímetros, o T3 é acima de 5 e o T4 tem a particularidade, né, que é um tumor que ou acomete pele, ou acomete o gradeado costal, musculatura peitoral, ou ele acomete os dois até, inclusive, né, dependendo do Que seria o T4C. Exato. E tem o T4D, que é específico para o carcinoma inflamatório. Que a gente vai falar, vamos discutir ele mais pra frente. Mas é um bem agressivo também, sim. Não? Agora, você falou do T, o sistema TNM também tem o N, que leva em consideração acometimento linfonodal. N0 seria se tem linfonodos livres, N1 se tem um único linfonodo ali, né, no exame axilar comprometido. N2 seria se tem uma maçaroca, vários linfonodos aglomerados comprometidos. E N3 se tem linfonodo axilar junto com o mamário comprometido, ou linfonodos ali infraclavicular e assim por diante comprometidos. E por último a gente tem o M. Que é a presença de metástases, né? Então a gente pode ter o M0, que é a ausência de metástases à distância, ou o M1, que é a presença de alguma metástase à distância. No câncer de mama, os nossos sítios de metástase mais frequentes são osso, sistema nervoso central. Na ordem seria primeiro osso, segundo pulmão, terceiro fígado e quarto sistema nervoso central. Então, exatamente como você falou aí, esses seriam os mais frequentes sítios de acometimento. Disparado, primeiro lugar, o osso, principalmente coluna e costelas. Até pela vascularização da mama, é bastante comum que tem essa drenagem aí para essas localizações, por isso que é muito comum metástase nesses locais. E quando a gente pensa nos exames de estadiamento, então a gente tem a mamografia, a gente considera a paciente um estadiamento inicial quando ela vai até o estadio 2B, que é o T2N1. Exatamente. E aí, estadio localmente avançado, T3N0 para cima, né? Ou mais avançado. A gente vai pegar o T, o N e o M, vai juntar, jogar numa tabela e dizer qual que é o estadiamento clínico anatômico da paciente. Mas é muito importante falar isso que você disse, porque diferenciando se é um câncer inicial ou se é um câncer localmente avançado, a gente vai decidir também a forma de tratamento da paciente. A lógica é a seguinte: se é um câncer inicial, ele ainda está na mama só. Então a gente quer pegar ele antes que ele se espalhe. Opera, tira ele antes que ele espalhe. Agora, se é um câncer avançado, já tem célula circulante pelo organismo. Então aí a gente já faz primeiro o tratamento sistêmico para depois operar. É essa a lógica. E aí a gente pensando nessa possibilidade de já começar com uma cirurgia, a gente tem na mastologia a possibilidade de fazer uma cirurgia mais conservadora ou uma mastectomia mais radical. Em geral, a gente tenta uma cirurgia mais conservadora dentro de alguns critérios, né? Tem pacientes que não vão poder ser submetidas a uma quadrantectomia ou setorectomia, né? Dependendo da nomenclatura. Essas pacientes, a gente tem, então, lesões muito grandes, lesões que acometem uma grande parte da mama, que a gente vai ter um comprometimento estético muito grande também, ou que não vai ser possível, não vai ter parênquima, né, se sobrar, então assim, não vai ter como a gente fazer uma cirurgia conservadora nesse caso. Microcalcificações muito extensas, mas daí entra também nessa questão de uma lesão muito grande. Pacientes que tenham feito radioterapia torácica prévia, que tem aquela radiodermite muitas vezes também, né, que compromete, e que elas também, as pacientes com tumores múltiplos, né, em vários quadrantes da mama. Aí não faria sentido fazer um quadrante de vários lugares da mama. Se você tem tumores multifocais, né? O raciocínio é assim, né? A gente sempre vai fazer um quadrante se, de modo geral, o volume do tumor tiver mais ou menos 1/4 da mama, né? Quadrante, 1/4. Esse seria um raciocínio meio básico, né? O raciocínio principal é sempre você levar em consideração o tamanho do tumor em relação ao volume total da mama. E imaginar se é possível fazer um quadrante preservando ainda uma estética adequada. Então, cada vez mais a gente tenta fazer o quadrante. Às vezes, até mesmo depois de uma quimioterapia neoadjuvante, o tumor diminuiu bastante, a gente consegue fazer um quadrante. E a gente só não vai fazer o quadrante nessas situações que você falou, quando tiver alguma contraindicação. Então, se o tumor for muito grande, não dá para fazer um quadrante, é melhor retirar a mama inteira, senão você vai deixar tumor.
e assim por diante. De modo geral também, o tratamento conservador da mama é um kit. Então você vai ter que retirar o quadrante e completar o tratamento local com radioterapia. É um kit básico, um pacote. Porque o estudo inicial do professor Veronese considerou quarte, né? Quadrante mais radioterapia. Então, para fazer tratamento conservador da mama, você sempre é muito forte, né? Mas na quase totalidade dos casos, você vai precisar complementar aquele tratamento local com radioterapia. Então, isso é até uma coisa para a gente pensar. Se a paciente tem alguma contraindicação a essa radioterapia, a gente não vai poder fazer um tratamento conservador. Você vai ter que contraindicar aí o quadrante, vai ter que fazer uma mastectomia. Então, essas são as contraindicações de quadrante. Na hora do aluno responder uma questão sobre esse assunto, ele vai ter que pensar desse jeito. A princípio é quadrante, se for um tumor relativamente pequeno em relação ao volume da mama, desde que não tenha nenhuma dessas contraindicações que a gente falou. E na hora de abordar também a mama, a gente tem que lembrar da axila. Sim. A axila que a gente já vai ter avaliado clinicamente, mas tem uma indicação de uma avaliação intraoperatória também, Sim. né? E aí a gente sempre vai pensar em fazer um linfonodo sentinela. Por quê? Por que eu já não vou logo esvazio a axila, né? Às vezes o aluno ele tem aquele raciocínio de, puxa, é um câncer. Não é melhor eu garantir, tirar tudo para não ter risco de deixar câncer lá no corpo da mulher? E não. Por que a gente tenta ser econômico na axila? Porque a chance de ter um linfedema crônico de membro superior depois, quando a gente faz o esvaziamento, é 4 vezes maior do que se eu fizer um linfonodo sentinela. E é um quadro que impacta vai muito prejudicar na qualidade demais de a vida. qualidade de vida da paciente, é um quadro muito ruim. Por isso que a gente tenta ser econômico na axila. Por isso que a gente sempre tenta, sempre que possível, fazer o linfonodo sentinela. O linfonodo sentinela nada mais é do que o primeiro linfonodo que drena a mama, que drena o tumor. Então a mama sempre vai acabar primeiro drenando para aquele linfonodo sentinela. Eu vou localizar aquele linfonodo sentinela injetando azul patente ou um radiofármaco, e a lógica é retirar aquele linfonodo sentinela, dar para o patologista analisar, e se o patologista disser que não tem câncer no linfonodo sentinela, a gente não teria por que progredir. É porque não tem câncer nos linfonodos que viriam depois dele, na sequência dele. E aí teria terminado a cirurgia. Mas eu não posso fazer linfonodo sentinela em todas. Então a gente tem algumas regras aqui. Quando que eu não posso fazer o linfonodo sentinela? Primeiro, se ela tem a axila clinicamente comprometida. Então a paciente tem um câncer, examinei a axila dela, tem lá um linfonodo comprometido. Aí não adianta fazer sentinela, aí você vai ter que fazer esvaziamento. Você já viu no exame físico que tem câncer lá, tá? Além disso, outra situação. A paciente tinha uma axila clinicamente negativa, tinha um tumor T1 ou T2, então era candidata a linfonodo sentinela. Levei ela para a mesa, na hora da cirurgia retirei os linfonodos sentinelas, primeiro, segundo, terceiro ali da árvore, dei para o patologista. O patologista volta e diz para mim, olha, desses 3 que você retirou, os 3 estão comprometidos. Aí não tem jeito. Vai ter que Aí proceder, eu vou ter que esvaziar, limpar essa axila. Se até 2 estiverem comprometidos, eu posso completar o tratamento da axila com radioterapia, não preciso fazer o esvaziamento. Agora, se 3 ou mais estiverem comprometidos, aí não tem jeito. Aí eu tenho que fazer o esvaziamento axilar. Não tem jeito, aí é a regra, tá? Então é mais ou menos assim que a gente seguia na hora de indicar o linfonodo sentinela, na hora de fazer o linfonodo sentinela. Então até agora o que a gente já viu? A gente viu que as pacientes, inicialmente, a gente tenta uma abordagem cirúrgica conservadora, salvo contraindicações. Feita essa abordagem conservadora, a gente precisa complementar esse tratamento com a radioterapia e a própria abordagem axilar, né, intraoperatória, com as indicações para o linfonodo sentinela e, se necessário, fazer também esvaziamento. E agora o que eu ia falar, que falei antes, era a hora da gente avaliar as indicações da radioterapia. Então, sempre que a gente faz um tratamento conservador, a gente vai ter essa indicação de radioterapia, mas por vezes a gente fez uma mastectomia e ainda assim a gente tem indicação de radioterapia, né? Sim. E aqui é muito longe da gente tentar resumir uma especialidade inteira, que é a radioterapia, né? É uma especialidade inteira que a gente está falando aqui, né? Então a gente está falando muito em linhas gerais quais são as indicações de radioterapia.
Em todos os casos de câncer de mama, a gente encaminha para o radioterapeuta para ele avaliar o caso e decidir se vai fazer a radioterapia ou não, né? E de modo geral, então já falei, uma indicação de radioterapia seria ter feito quadrantectomia para complementar o tratamento local. Uma outra indicação seria quando eu fiz mastectomia e o tumor é grande. Então, olha, novamente em linhas gerais, tumor maior que 4 centímetros, mais que 4 linfonodos comprometidos, seriam aí indicação de complementar o tratamento local com a radioterapia. Eu nem estou mencionando aqui o subtipo molecular. Radioterapeuta também leva isso em consideração. Na hora de indicar ou não. E atualmente tem estudos saindo tentando diminuir essas indicações de radioterapia. Porque da mesma forma que o esvaziamento axilar também vai ter uma repercussão futura, né? Tem a radiodermite, ainda mais se a paciente fez uma reconstrução com prótese. O resultado estético pode acabar prejudicado por causa da radioterapia. Então, algumas situações a gente está vendo que mesmo com linfonodo comprometido, pode ser suprimida a radioterapia, desde que a gente tenha retirado esses linfonodos comprometidos. Isso que os estudos agora têm mostrado. Então, é uma ciência que está em contínua aí atualização, contínua modificação. Como eu falei, em linhas gerais, essas seriam as indicações de radioterapia. Para prova, memorize. O que eles mais costumam cobrar? Que quadrante depois precisa completar com a radioterapia. Salvo exceções, né? Aí, chegamos a... Mastologia é muito extensa, a gente vai falando em partes aqui, porque tem muita coisa, né, pra gente falar. A gente vai falar o que é principal e o que é cobrado nas provas mesmo. Aqui a gente não tem nenhuma intenção de estar cobrindo a especialidade inteira, porque realmente... Impossível, não tem como. É muito grande. E aí, pensando agora na parte da hormonioterapia, né? Então, lembrando da classificação, quando a gente tem tumores luminais, tem receptores de estrogênio e progesterona, a gente tem a possibilidade de fazer hormonioterapia para essas pacientes também no segmento do tratamento delas, né? Exatamente. Então, a gente só vai indicar hormonioterapia se a paciente tiver um tumor que expressa receptores hormonais, de estrógeno e ou de progesterona. E como que a gente vai raciocinar? O que é hormonioterapia, né? Eu sempre falo, na verdade é anti-hormônio, né? Terapia, Exato. né? Porque assim, a gente vai impedir a ação do hormônio nesse receptor hormonal do tumor da paciente. O hormônio, o estrógeno e a progesterona funcionariam como comida para esse tumor, né? Estimulariam Então, é um fator de estímulo para o proliferação do crescimento. tumor. Então, a hormonioterapia nada mais é do que dar medicamentos que vão inibir, que vão evitar essa interação do hormônio com o receptor hormonal do tumor, que estariam estimulando a proliferação do tumor. Para paciente pré-menopausa, a droga mais estudada, inclusive, em hormonioterapia, na mastologia, é o tamoxifeno. O tamoxifeno é um agonista parcial do estrogênio que tem efeito antagonista na mama, ou seja, vai se encaixar ali no receptor de estrogênio do tumor, vai tampar esse tumor de estrogênio do tumor e vai evitar que o estrogênio tenha uma ação ali proliferativa sobre o tumor. Agora, para a mulher depois da menopausa, a gente vai preferir inibidor da aromatase. Porque a mulher que já está menopausada, os ovários dela já não funcionam, já não produzem mais estrogênio. O estrogênio dessas pacientes é produzido perifericamente pela conversão na gordura, através da enzima aromatase. Então, a gente dá inibidor da aromatase para inibir essa enzima, para inibir a conversão de andrógeno e estrógeno na gordura periférica, que é onde faz hormônio na mulher menopausada. Então, todos os estudos mostram que em mulher menopausada é muito melhor dar inibidor da aromatase do que dar tamoxifeno. Novamente, Ana, isso daqui eu estou falando muito em linhas gerais, muito. Porque tem vários estudos mostrando que na mulher pré-menopausa, uma estratégia terapêutica seria eu fazer agonista do GNRH para inibir a função ovariana e dar inibidor da aromatase para essa mulher. Então perceba que as possibilidades terapêuticas são muitas, muito mais amplo, né? Agora, o que a gente precisa aqui é simplificar para o aluno acertar a questão da prova. Sim. Então, simplificando, absolutamente simplificando. De modo muito geral sempre que eu falo. Antes da menopausa, tamoxifeno. Depois da menopausa, inibidor da aromatase. É isso que eu tenho visto nas questões. Sabendo disso, eu tenho visto que dá para acertar as questões. É porque na prática, no dia a dia, isso vai ser uma decisão em conjunto, né? Tem o mastologista, vai ter o radioterapeuta, vai ter o oncologista, vai todo mundo pensar nessa terapêutica em conjunto, né? Exatamente.
E aí a gente entra também na quimioterapia, que ela pode ter a neoadjuvância ou a adjuvante. Para a gente pensar de modo geral também, enquanto que a gente indica uma terapia neoadjuvante, a gente tem que lembrar do subtipo molecular imunistoquímico. Então, como a gente tem que o subtipo triplo negativo é o mais agressivo, a gente fez uma escadinha, né, da agressividade, a gente vai ter um corte de acordo com essa agressividade. Então, no subtipo triplo negativo, para tumores acima de 1 centímetro, a gente já pensa numa neoadjuvância. Para um HER2, tumores acima de 2 centímetros. Para o luminal, depois do estadiamento T3N0, para a gente pensar numa neoadjuvância, né, professor? Exatamente. Então, se o tumor é mais agressivo, a gente bate mais forte. Já entra com a quimio direto a partir de 1 centímetro se é triplo negativo. Que nem você falou, HER2. Pensa assim, HER2, 2 centímetros. Justo. Então, HER2 acima de 2 centímetros vai para químio neoadjuvante. E luminal, a gente já tem uma tendência maior de sempre operar primeiro. Só não vai operar primeiro se for acima de T3, né? Então, acima de 5 centímetros, assim por diante. E aí também tem a possibilidade de quimioterapia adjuvante. Então, a gente abordou essa paciente, fez a cirurgia indicada e depois disso tudo, da radioterapia ou não, a gente vai ter que avaliar a indicação de uma quimioterapia também, que tem os valores de corte um pouco diferentes também. Diferentes, dependendo também de tipo histológico, idade da paciente. Aí vai depender realmente do resultado anatomopatológico da peça. Da cirurgia, né? Da peça. Agora, de modo geral também, de novo, né? Eu falo muito de modo geral porque é isso mesmo, né? Sim. Agora, tumores maiores do que 1 centímetro vão acabar recebendo quimioterapia adjuvante, se não receberam já a neoadjuvante. Isso aí vale, teoricamente, para qualquer subtipo molecular. E aí, o paciente que tem o tumor HER2, que a gente falou que é mais agressivo, mas tem também uma possibilidade de uma imunoterapia, né? Uma terapia alvo. Aproveitando esse receptor. Que é o futuro. Exato. Então, cada vez mais, todo ano, todo semestre, todo mês, surge uma droga alvo nova, né? E a gente precisa falar, eu acho que aqui, principalmente da primeira, né? Que já está aí, até sendo distribuída aí pelo SUS. Que é o trastuzumab, né? Então, o trastuzumab é um anticorpo monoclonal que é indicado para paciente que tem tumor HER2 superexpresso. Novamente, isso está mudando. Atualmente tem estudos falando de tratar paciente HER2 low, que a gente fala, que seria HER2 uma ou 2 cruzes. Então tem estudos justamente vendo isso. Se dá trastuzumab para essas pacientes, principalmente em quadros metastáticos, se não teria aí algum benefício. Mas, novamente, para o aluno aqui, para ele acertar a questão, trastuzumab é indicado para HER2 superexpresso, HER2 3 cruzes em 3 cruzes. O efeito dele é justamente inibir essa interação do receptor de membrana HER2 com o núcleo celular, inibir esse estímulo proliferativo para a célula. Então, controlar essa... Indicado, então, para essas pacientes, e aí geralmente feito aí junto com a quimioterapia. E quando a gente pensa nos fatores prognósticos das pacientes com câncer de mama, a gente tem que levar em conta que o principal deles, o fator prognóstico de a paciente, como que ela vai responder, né, recidiva também, é o status linfonodal, né, professor? É. Isso aparece em prova. Muito. Bastante. Né? É uma pergunta bastante clássica, né? Dentro dos fatores prognósticos do câncer de mama, qual que é o fator prognóstico isolado mais importante? Então, acometimento axilar, comprometimento linfonodal. Essa é a resposta. Já caiu em várias provas, né? Muitas. Já caiu em várias Tentam provas. botar tamanho no meio, E a gente fica confuso, né? Se a gente não sabe, a gente fica, puxa, não, peraí. O que é mais importante? Ter um tumorzão grande ou ter o comprometimento axilar? Então, mais importante é o comprometimento axilar. Porque já mostra que aquela doença já saiu da mama. Já é mais sistêmica, que já é né? uma doença mais sistêmica. Mas, como você falou, né? Estadiamento, tamanho do tumor, receptores hormonais, HER2, tudo isso entra como fator prognóstico do câncer de mama. Então, vários fatores prognósticos, sendo que o mais importante isolado seria o comprometimento axilar. Pensando em subtipos agora que a gente comentou um pouco antes, o carcinoma inflamatório. Carcinoma inflamatório é aquele que é mais raro, mas é super agressivo e que às vezes aparece, eu já vi, para diferenciarem até de mastite também, né? O carcinoma inflamatório, ele não é um tipo histológico diferente, né? Ele é uma variante clínica do carcinoma ductal invasivo.
mas é uma variante clínica com prognóstico muito pior, né? Felizmente representa aí 1% dos casos de câncer de mama. Ele se manifesta aí parecido com uma mastite. Como que a gente faz para diferenciar da mastite? A mastite dói. Sim. O carcinoma inflamatório, ele dói menos ou não dói. Chega a paciente com aquela mama grande, vermelha. E você pergunta, dói? Ela te fala, não, até que não dói. Então, isso acende uma luz aqui pra gente. Puxa, será que é um inflamatório? Sim. E o carcinoma inflamatório, ele tem aquela cara, né? Aquela pele... casca de laranja, né? Podorange. Eu não vou falar em inglês, em francês, que eu não... Que é bem característica, né? Aquela casca de laranja. Por que fica desse jeito a pele? Porque já tem comprometimento, já tem êmbolo neoplásico nos vasos linfáticos cutâneos. Você faz um edema, né? Essa retração nessa então parte já fica cutânea. Com aquele aspecto ali de casca de laranja, de podorange, bem característico do carcinoma inflamatório. Se apareceu lá na questão podorange, casca de laranja, tem que lembrar do carcinoma inflamatório. Lembrar que ele tem um estadiamento dele também, né? T4D, viu? Carcinoma inflamatório é T4D. Já é avançado, tem um prognóstico muito ruim. O tratamento dele é quimio-neo, depois cirurgia, depois mais químio. E ainda assim, olha, prognóstico ruim. Reservado, né? Às vezes acaba mesmo assim não respondendo, a paciente acaba indo a óbito. Casos bastante ruins. E tem a doença de Paget, que também aparece aí junto, um diferencial, né? Que tem esse acometimento mamilar, aparece paciente com dermatite, mas é aquela dermatite que vai ali para mulheres de 50, 60 anos, pega o mamilo, às vezes dá dor, prurido, vai comendo, né? O mamilo, aplana, ulcera na região do mamilo. E é ali no mamilo, né? Uhum. Então é sempre essa história que você falou. Começa com uma coceirinha, um prurido e vai ali necrosando, provocando erosão do mamilo, vai destruindo o mamilo. Assim que a gente tem que suspeitar de doença de Paget. Várias pacientes chegam falando, olha, tô passando pomada aqui de corticoide. Não melhora. Às vezes por anos. Às vezes por anos. Não melhora, óbvio que não, né? E só piora, tá destruindo. Ela aparece com o mamilo destruído, que é a imagem clássica de prova, né? E isso daí nada mais é que uma forma de câncer de mama, a doença de Paget. O tratamento aí nada mais é do que retirar a lesão, né? Geralmente uma quadrantectomia central. Agora, a maioria dos casos de doença de Paget tem doença para dentro da mama também. Vem associado, né? Então, associada com carcinoma ductal in situ ou invasivo. Então, sempre é importante fazer a mamografia, ver se não tem ali um tumor para dentro. E na hora da cirurgia tem que retirar, né? Tudo que tem de câncer na mama da paciente. Esses subtipos, até o carcinoma inflamatório, pensando que ele se confunde com uma mastite, faz a gente lembrar da paciente com câncer de mama na gravidez, né? Então, câncer de mama na gravidez, ele é aquele câncer que acontece durante a gravidez, um ano depois do parto até, ou no momento durante a amamentação, que é um momento que é um pouco, às vezes, mais difícil da gente ter esse diagnóstico, porque a mama tá diferente, né, nesse período lactacional. E o câncer de mama, ele na gravidez, o prognóstico dele não é diferente só por conta da paciente estar gestante, né? Exatamente. Isso é interessante. Exatamente. Então, muito importante essa definição que você falou, isso pode ser uma pegadinha de prova, né? Uhum. Não é só quando ela tá grávida. Também né? Junto ao puerpério, né? Até um ano no puerpério e assim por diante. Diagnóstico mais difícil. E aí, sempre aquelas perguntas de prova, né? A paciente grávida pode fazer mamografia? Com certeza. A gente precisa proteger o abdômen, porque, mas assim, é questão de risco-benefício, né? A gente precisa diagnosticar. E a radiação ionizante ali é pequena, pode ser feita. Nesse caso, né, de suspeita de câncer, pode ser feita a mamografia. Uma mamografia não vai ter ser impacto prejuízo para a gestação. Para o feto, né? Mas o diagnóstico acaba sendo mais difícil mesmo. E a gente acaba fazendo ali, também novamente fazendo a biópsia. E aí a gente parte para o tratamento dessas pacientes. O tratamento da paciente com câncer de mama, ela tem aí alguns fundamentos. Então, primeiro que a gente não pode fazer quimioterapia no primeiro trimestre. Porque é teratogênico, pode prejudicar o desenvolvimento do bebê. E outra coisa é que a gente não pode fazer radioterapia em momento algum da gravidez. De jeito nenhum, né? Porque é absolutamente teratogênico. Então, a gente precisa coordenar aí o tratamento do câncer de mama na gravidez. Como é que a gente faz isso, né? A gente nunca vai fazer a quimio no primeiro trimestre, a gente vai preferir fazer o tratamento cirúrgico nessa fase, dependendo do estadiamento, né? Que a gente vai decidir o tipo de cirurgia, deixando a quimio para depois do primeiro trimestre. Nunca vai poder fazer rádio durante a gestação, vai deixar para depois que tiver nascido o bebê.
E também não pode ser feita trastuzumab ou tamoxifeno, então nem hormonioterapia, nem imunoterapia durante a gravidez, porque são teratogênicas. Esses são os nossos recursos, é dessa maneira que a gente acaba tratando a paciente com câncer de mama na gravidez. Perfeito. Acho que a gente conseguiu dar uma... falou que era principal. Nossa, essa tampa da mastologia, pra gente que é gineco geral, aprende muita coisa também aqui na conversa com você, professor. Ah, que bom, que bom. Espero que todos tenham aproveitado e a gente se vê no próximo podcast. Obrigado, pessoal. Um abraço, até a próxima.